O que você acha que teria acontecido se os mencheviques tivessem ganhado a Guerra Civil Russa? Pra quem não sabe, os mencheviques eram os russos que não eram comunistas, né? Russos brancos. Sim. Primeiro, era impossível ele ganhar a Guerra Civil Russa. Sim. Sabe? Literalmente. Cara, no ponto que chegou ali na Guerra Civil, a única força militar organizada dentro da Rússia era o Exército Vermelho, entendeu? Então a resistência, se é que aconteceu de alguma forma, foi no senso de lutar, perder, retroceder e evacuando pessoas enquanto dava pela Crimeia, entendeu? Com suporte do Reino Unido. Então, por um milagre, por uma coalizão internacional muito poderosa intervindo, Sim. isso poderia não ter acontecido. Mas, cara, no período que a União Soviética, ainda não a União Soviética, né, a Rússia Branca, entra no estágio revolucionário e os mencheviques estão em guerra civil, cara, é um momento que a Rússia estava passando, uma Rússia dilacerada pela guerra, é verdade, mas uma Rússia que estava passando por um arco de modernização e industrialização muito rápido. Tipo, aquele ali era um momento que a Rússia estava muito mal. Que eles tinham passado pela humilhação da guerra contra o Japão e depois pela humilhação de ter perdido a Primeira Guerra Mundial, que eles começaram bem ou mal, né? Então, tipo, a gente tá falando que a Rússia estava benzaço em 1917, não, a Rússia estava mal, mas no big picture a Rússia estava muito bem, sabe? Tava se modernizando muito. Exato. Então, o que teria sido uma consequência é que, cara, eu não sei, é porque tem que pensar na cronologia de quando eles vencem, entendeu? Porque a Rússia se rendeu na Primeira Guerra Mundial por conta do Lenin, né? Então, pô, se o Lenin não tivesse chegado ao poder, será que a Rússia teria continuado a guerrear? Talvez a Rússia tivesse conseguido resistir mais um pouco, com mais perdas, os Estados Unidos intervir e a Alemanha ser destruída? Eu não sei, entendeu? Tem que ver exatamente em que estágio a Rússia, os russos brancos teriam conseguido acabar com os bolcheviques, sabe? Mas, cara, assim, por princípio eu consigo imaginar uma Rússia melhor, sabe? Cara, a Rússia era um império extremamente poderoso. Tem que pensar que a Rússia era muito grande. Então, a Rússia hoje é um país grande, né? Mas imagina que a Rússia tivesse a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos, um pedaço da Finlândia, um pedaço da Nessa época ainda tinha Polônia? Reino da Polônia era... Exato, Polônia. Tinha Armênia, Azerbaijão. Ásia Central. Tinha o Cazaquistão, o Uzbequistão, sei lá o quê. Era quase a União Soviética. Exato, era a União Soviética, basicamente, né? Cara, isso é um país sinistro, entendeu? Tipo, a União Soviética, mesmo com o comunismo, conseguiu lutar contra os Estados Unidos. Imagina se a União Soviética não tivesse comunismo, sacou? Eu acho que teria virado uma potência de qualquer maneira. Eu tava discutindo isso antes, né? Nessa época, no começo do século XX, o grande diferencial que fazia os países virarem impérios e ganharem guerras era o fato deles estarem industrializando, né? E a Rússia estava industrializando. Muito rápido. A Rússia ela só tinha um problema que ela não tinha saída para o mar direito, entendeu? Então ela não conseguia projetar muito poder dela para fora. Agora, vai que a Rússia conseguia tomar a Pérsia ali da Inglaterra, ou vai que eles conseguiam destruir a Turquia, porque se o Lenin não tivesse rendido... Vamos supor que a Rússia de alguma forma consegue resistir à Primeira Guerra Mundial sem se ferrar tanto, cara, depois eles teriam conseguido amassar o exército da Turquia, porque a Turquia, ela é dividida entre os países... Agora eu não me lembro se é o aliado, a Entente, né? É a Entente. A Inglaterra e a França é a Entente, né? Não sei. Enfim, a Rússia, a Turquia depois da Primeira Guerra Mundial foi dividida entre a Inglaterra e a França e tinha dado pedaço para a Armênia, dado pedaço para a Grécia, dado pedaço para os curdos, só que aí os turcos foram lá e falaram não, isso é ridículo e tomaram tudo de novo. Mas é porque eles estavam lutando contra o exército da Grécia, que era um exército ridículo, o exército da Armênia, que nem era um país direito, o exército Kurdistão nem era um país direito. Agora, se a Rússia resolvesse se meter, talvez eles tinham conquistado a Turquia e aí tinha saída para o mar. Tipo, o mar Mediterrâneo, você ainda tá meio sujeito à Inglaterra, porque para passar ou pelo canal de Suez ou pro Gibraltar, você ia precisar. Mas já teria sido um negócio diferente, entendeu? Total. Talvez depois eles teriam conquistado lá os pedaços da Coreia e da China que eles ambicionavam, sabe? Talvez eles teriam destruído o Japão na Segunda Guerra Mundial. Sim. A gente não é muito fã de história paralela, mas, cara, rolou um esforço ativo, assim, muito grande da Inglaterra e da França antes da Primeira Guerra Mundial para evitar que os russos tivessem acesso ao mar de verdade, né? Um mar quente, que não fosse um mar gelado, tipo o mar Báltico, ou aquele mar Ártico, né? Então, cara, teve lá a parada do The Great Game, que foi a luta entre o Reino Unido e a Rússia no Afeganistão, teve a Guerra da Crimeia para conter o avanço da Rússia no Cáucaso. Cara, antes do reinado do Nicolau, quando a Rússia ainda estava numa ascendente muito forte, né?
Cara, a Rússia era o terror da Europa, entendeu? Era, tipo, o primeiro que o russo não era nem enxergado como europeu, isso fica bem claro, por exemplo, quando você lê a carta do do Engels ao Marx, por exemplo. A Rússia é tipo um homem amarelo, monstruoso, que tá abraçando a Europa, predando, assim. É como A se Rússia fosse... é tipo um Frankenstein do homem europeu com um homem chinês, entendeu? Exato. Então é como se fosse uma ameaça, assim, que cresce e ameaça tudo que é entendido como verdadeiramente europeu, as luzes, a filosofia, as artes. E nada disso existia nesse reino bárbaro que é a Rússia, entendeu? Exato. E a Rússia era um lugar com hordas intermináveis de pessoas que eles podiam só ficar mandando um bando de homem infinitamente pra morrer. Exato. E a brutalidade dos russos, a autocracia, isso não tem nada a ver com a liberdade, que é o princípio mais alto do homem verdadeiramente europeu. Então, cara, a Rússia era um país bem assustador antes do Nicolau. Talvez a industrialização que tenha quebrado... A industrialização, que era inevitável e era necessária, talvez tenha sido que abriu essa breve margem, essas contradições realmente se tornaram muito grandes. A figura do Lenin, como homem mesmo, como ente histórico, de ter alterado para sempre o curso da parada, nenhuma outra pessoa conseguiria ter feito o que o Lenin fez. Eu não sei, cara, tanta coisa podia ter acontecido. A Rússia podia ser a maior potência mundial. Imagina, ganha a Primeira Guerra Mundial, a duras penas, a Inglaterra precisa ceder, né? Porque, pô, a Rússia acabou de salvar o mundo. Ah, não, libera aí Istambul e libera também a saída pelo Irã para a Rússia. Porra, a projeção da Rússia no século XX teria sido ridícula. E depois, descobrindo o petróleo no Azerbaijão e no Irã, a Rússia ia ser uma potência bizarra, né? E com instituições políticas muito mais salutares do que da União Soviética. Ia ser uma monarquia parlamentarista. Para mim, o grande ponto é, cara, se mesmo com o comunismo, que é uma coisa absolutamente destruidora da sua economia, das suas instituições, a Rússia conseguiu ser o império número 2, que conseguiu lutar contra os Estados Unidos, que é um país bizarramente poderoso. Cara, imagina se não tivesse sido comunista, sabe? Eu penso sendo por aí. Também penso nisso. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos gratuitos e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!